Irmãos, então hoje nós vamos estudar os 5 pontos do calvinismo, e é algo muito importante para nós e muito relevante nós aprendemos a forma com que a igreja, durante tanto a história no início, lá nos primeiros séculos, quanto na época dos protestantes, da reforma protestante, acreditava. Isso para nós é importante você prestar bem atenção. Se tiver dúvidas, anotar, para poder depois fazer as perguntas daquilo que de repente fica alguma dúvida. E é tão importante, porque se nós olharmos no contexto da nossa cidade, nós temos hoje mais de 100 igrejas na cidade, entre igrejas evangélicas, católicas, seitas, Testemunho de Jeová, Mórmon. Se juntar tudo, tem muito mais do que 100 igrejas. E dessas 100 igrejas, somente 2 têm a cosmovisão calvinista. O resto tem toda a cosmovisão arminiana. Então nós precisamos aprender de forma correta para poder ajudar os outros que estão perdidos, aqueles que ainda não entendem, aqueles que ainda estão nessa cosmovisão errada. E hoje eu vou tentar trazer de uma forma bem fácil, bem didática, para todos nós entendermos sobre o calvinismo. O protestantismo, os evangélicos, eles podem ser divididos em 2 grandes grupos teológicos. Praticamente só existem os 2 grupos teológicos. O arminianismo, os arminianos, eles são sinergistas. O que significa ser sinergista? Significa que são 2 forças trabalhando junto para a salvação: Deus e os homens. E os calvinistas, que são monergistas, que significa que é uma única força trabalhando para a salvação. Nós cremos que somente Deus pode nos salvar. Então, quando vocês ouvirem falar sobre sinergismo, significa arminianos. Monergismo significa nós, os calvinistas. Então, o calvinismo, o termo calvinismo, os pontos do calvinismo, ele surge em resposta ao pensamento arminiano. Então, primeiro surge o arminianismo, os 5 pontos do arminiano, e depois, para defender, quando eles percebem que está errado esse pensamento, surge então o calvinismo para defender a igreja desse pensamento. Então, o calvinismo surge em resposta ao pensamento arminiano aproximadamente 100 anos depois da reforma protestante ter iniciado, em 1517. Então a reforma inicia em 1517 com Martinho Lutero, e 100 anos depois vem o calvinismo para trazer de volta o pensamento protestante inicial. Eles afirmam que a salvação, o arminianismo, era pela cooperação do homem com Deus. Então, como que é a salvação para essas linhas de pensamentos? Nós temos a linha de pensamento pelagiano, que inicia, o Pelágio, ele inicia lá no século III. E quem defende a igreja nessa época de Pelágio é Agostinho de Hipona. Vai defender a igreja contra o pensamento pelagiano. O pensamento pelagiano diz que a salvação, ela está totalmente nas mãos dos homens. Deus fez tudo o que devia fazer, agora Deus cruza os braços, joga a batata quente para o homem, e agora cada um se vire com a sua salvação. Então, no pelagianismo, o homem é totalmente responsável, Deus não faz nada. O que Deus tinha para fazer, ele já fez. A igreja rejeitou o pelagianismo com Agostinho. Mas depois, com o passar do tempo, a Igreja Católica Romana, ela vai então aceitar o semi-pelagianismo. O que significa? Eles passaram então a ensinar que Deus faz a metade do caminho da salvação e o homem deve fazer a outra metade do caminho para ser salvo.
Então surge o semi-pelagianismo com o catolicismo romano. É quando a gente vê as vendas de indulgência, os sacramentos para salvação, batismo, tinha lá as relíquias sagradas para ajudar no batismo. Então você vê que o catolicismo romano foi incorporando um monte de obras para cooperar na salvação com Deus. Então essas obras envolviam muitas vezes o dinheiro, praticamente é o dinheiro que envolvia nessas obras. Mas então o catolicismo romano, eles vão abordar o semi-pelagianismo. Deus faz um tanto, a metade, e o homem faz a outra metade. Após a reforma, surge então o pensamento do arminianismo, pensamento de Jacó Arminio. O que ele vai pensar? Qual que é o entendimento? Deus faz quase tudo para que o homem seja salvo, mas o homem precisa de fazer alguma coisa para completar a salvação de Deus. Então surge esse pensamento arminiano, que diz isso: Deus fez quase tudo, 90% foi Deus, mas o homem, ele precisa de fazer a sua parte para então ser salvo. Então quando nós pegamos pelagianismo, semi-pelagianismo ou arminianismo, independente da porcentagem, se é 100%, se é 50% ou se é 10%, independente disso, o que nós percebemos? Que a salvação, de alguma forma, é pela obra humana, seja um pouco, seja muito, seja tudo, mas ali nós vamos perceber o quê? Que para o homem ser salvo, ele precisa de cooperar com Deus, ele precisa de fazer obras, ele precisa de méritos para alcançar a salvação. Então, teoricamente, nós percebemos que há algumas diferenças, mas quando nós colocamos em prática, nós que viemos de igreja arminiana, nós percebemos que não tem diferença. Você precisa de fazer obras, a salvação está nas suas mãos, você pode perder a salvação. Então, na prática, é tudo a mesma coisa. É o homem quem deve se salvar. Nós, que somos uma igreja calvinista, o mesmo pensamento da igreja reformada, o mesmo pensamento de Agostinho, já no primeiro século, quanto a Pelágio, nós entendemos que a salvação, ela pertence 100% a Deus. Deus é o Salvador. O homem não coopera com Deus em sua salvação. Como diz em Jonas 2,9, ao Senhor pertence a salvação, não pertence a nós, mas pertence a Deus. O que os arminianos, eles então falam? Quais são os 5 pontos do arminianismo? O primeiro ponto do arminianismo é o livre-arbítrio, ou a capacidade humana. Eles ensinam o quê? Que o homem, embora debilitado pela queda, ainda é capaz de escolher o bem espiritual e tomar posse da salvação para si mesmo. Então esse é o primeiro ponto do arminianismo, que o homem, ele tem um livre-arbítrio, apesar da queda, o homem ainda pode escolher por si só e tomar posse da salvação por si. Ele é capaz disso. O segundo ponto, então, vai falar da eleição condicional. Já que o homem pode ser salvo por ele mesmo pode tomar a sua posição, a sua salvação. Então a salvação, ela não está condicionada em Deus, ela está condicionada à escolha do homem. Então é uma eleição condicional. Há uma condição para o homem então ser salvo. Ele precisa de fazer uma escolha, ele precisa de fazer algo para então ser salvo. O terceiro ponto do arminianismo é a redenção universal. Isso é um quebra-cabeça, certo? Então um pensamento vai gerar o outro. O que eles dizem, os arminianos? Que Cristo, ele morreu para salvar todos e ao mesmo tempo ninguém em particular. E só serão realmente salvos os que crerem.
Então eles falam da redenção universal. Jesus na cruz, ele morreu por todo mundo, mas ao mesmo tempo ele não morreu por ninguém em particular. É como se eles dissessem assim: Jesus morreu na cruz, agora vocês resolvem. Quem quiser acreditar vai ser salvo, quem não quiser não vai ser salvo. Se ninguém quiser, ninguém vai ser salvo. Então eles acreditam dessa forma, numa redenção universal, mas ao mesmo tempo ninguém em particular. Se ninguém acreditar, ninguém será salvo. Tá, por quê? Está tudo na mão do homem, é você quem tem que decidir. Isso no pensamento arminiano, não é no nosso não, ok? Então você vê que está tudo condicionado ao homem. No final, é o homem quem sempre vai decidir. O quarto ponto do arminianismo é a graça resistível. O que significa? Que o homem pode resistir à vontade de Deus em salvá-lo. Então, você vê que a eleição depende do homem, mas se Deus falar, eu vou te salvar, o homem pode falar, não, eu não quero, Deus, quero continuar perdido. Então o homem pode resistir à vontade de Deus, porque está tudo na mão do homem. E no final, o último ponto, o homem pode decair da graça, ou seja, aqueles que foram salvos podem perder a salvação. É o que acontecia muitas vezes conosco. Você ia na igreja, você estava salvo, mas você pecava, você perdia a salvação. Agora você tem que pegar firme novamente para recuperar a salvação. Depende de você, está vendo? Não depende de nada de Deus. É sempre voltado para o homem. Então eles finalizam disso, com o decair da graça. Dentro do pensamento, você tem livre-arbítrio, você faz a sua escolha, está condicionada àquilo que você faz, e no final, se Deus não quiser, mesmo assim, se Deus quiser, mesmo assim você pode resistir, e se você foi salvo, você pode também perder a salvação. Por quê? A salvação do começo ao fim está na mão do homem. Então, qual que é o pensamento? Se o homem tem que tomar a iniciativa em sua salvação, então ele tem que assumir a responsabilidade pelo resultado final. Ou seja, se está nas tuas mãos a sua salvação, você vai ser responsável até no final para conduzir a sua salvação. Eu tenho certeza que se tivesse nas nossas mãos a salvação, nenhum de nós conseguiríamos. Hoje estamos bem, amanhã estamos maus. Hoje somos bons, fazemos o que é certo, amanhã pecamos. Se estiver nas nossas mãos, nenhum homem seria salvo. Mas esse é o pensamento arminiano, que é o mesmo pensamento que nós vamos ver semi-pelagiano no catolicismo romano, ou pelagiano, que no final das contas acaba sendo a mesma coisa. Então, para combater tudo isso, porque a igreja não acreditava assim, não existiam os 5 pontos do calvinismo, mas existia aquilo que a igreja acreditava com relação à salvação. Mas para combater então essa heresia arminiana, eles vão então conclamar o Sínodo de Dort. Quando vocês ouvirem falar sobre Sínodo de Dort, o que é? Era uma reunião, uma assembleia internacional de pessoas que aconteceu na Holanda, no ano de 1618 a 1619. Você vê que a reforma foi em 1517. 100 anos depois, eles vão agora se levantar contra aquele pensamento arminiano. Então eles fazem esse sínodo, vão reunir vários pastores, várias lideranças, com o objetivo de regular uma séria controvérsia nas igrejas holandesas, iniciada pela ascensão do arminianismo. A primeira reunião desse sínodo foi tida a 13 de novembro de 1618, e a última, depois da 154ª, foi no dia 9 de maio de 1619.
Então, a igreja, então, ela vai se reunir. Vamos chamar a liderança de várias igrejas, vários delegados, pessoas do direito, e vão reunir essas pessoas lá na Holanda. E essa reunião, ela foi desde o ano de 1618, quase um ano, se reunindo em 154 sessões. Não foi uma reunião simples. Chegou, vamos discutir, assim, está certo, errado. Não. Foram 154 reuniões com todas as lideranças das igrejas daquela época protestante, incluindo juízes, advogados, para discutir quem estava certo, né? Então foram convidados também representantes com direito de voto, vindo de 8 países estrangeiros. Então, foram muitas pessoas. E no final do sínodo dessa reunião, Jacó Armínio e seus ensinos haviam sido oficialmente rejeitados pela igreja. Então, aquilo que nós conhecemos hoje, que é aceito por todas as igrejas, na época da Reforma, foi rejeitado como uma heresia pela igreja. Então, aqui foi o sínodo. Não vai, talvez dá para ver, eu postei essa imagem para vocês, mas aqui foi onde foram feitos os canones de Dort, que foi uma confissão de fé contra a heresia arminiana, e foram formalmente apresentados à igreja reformada holandesa. Então aqui é o local onde eles se reuniram, nessas 154 sessões, em quase um ano, para debater sobre esse assunto, e no final, eles entenderam que era uma heresia. No Brasil, a maior parte dos arminianos que conhecemos se definem assim somente porque não se simpatiza com a doutrina bíblica da eleição. A maioria deles nunca leu nada sobre Armínio, nem jamais compreendeu a totalidade da sua doutrina. Então todos nós viemos de uma igreja arminiana, todos, provavelmente aqui. Eu tenho certeza que você nunca tinha ouvido talvez falar sobre arminianismo, e talvez nunca ouviu falar sobre nada sobre Jacó Armínio, algum livro dele, algum ensinamento dele. Provavelmente nós nunca ouvimos, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar sobre esse assunto. Então, a maior parte, 99% das igrejas, eles abraçam o arminianismo sem ao menos saber o que eles estão crendo. Eles nunca leram. Se você perguntar para qualquer assembleiano, quadrangular, Graça, Edir Macedo, metodista, Seixenoe, qualquer coisa, vocês vão ver que nenhum deles nunca leram nada sobre um livro inteiro sobre Armínio, sobre esse assunto. Mas o que eles falam? Não, nós não acreditamos na eleição, nós não acreditamos na predestinação, nós não acreditamos na soberania plena de Deus na salvação. Então eles rejeitam isso e acabam indo para o arminianismo sem ao menos saber o que significa na sua totalidade a doutrina, essa compreensão. Então isso torna o arminianismo brasileiro uma espécie de pelagianismo, doutrina que prega a salvação a parte da ação graciosa de Deus. Você não vai ouvir falar sobre a graça de Deus da maneira correta nessas igrejas. Você vai ouvir falar sobre, se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus e você não vai ser salvo. Se você fazer isso, você vai perder a salvação. Se você fazer aquilo, então você vai ouvir nada com relação à doutrina calvinista sobre o que é realmente a graça de Deus. Mas você vai ouvir sobre isso, pelagianismo. É você quem tem que se salvar pelas suas obras. E não somente essa linha de pensamento pelagiana, mas é mesclado com ideias liberais. O que os liberais eles creem? Eles creem a negação da inerrância bíblica. Então os liberais falam que a Bíblia contém erros. É isso que eles pregam. Então, quando a Bíblia fala sobre a eleição, sobre a predestinação ou sobre a soberania de Deus,
que são muitos e muitos versículos, eles, diante disso, vão ter que negar a Bíblia, porque está escrito lá, mas eles não creem naquilo que está escrito. Então essas partes, o que eles fazem? Eles tiram, tanto que provavelmente você nunca ouviu falar sobre a palavra predestinação. Eu nunca tinha ouvido falar antes. Predestinação, a eleição de Deus, nunca tínhamos ouvido. Então o que eles fazem? Eles riscam da Bíblia essas partes em que fala sobre isso, para poderem manter o seu pensamento arminiano da salvação por obras na igreja. Então eles usam as ideias liberais. É a mesma coisa, que esse tipo de pensamento ele vai se expandindo. Porque o que ele vai falar? A mulher não pode ser pastora. O que eles fazem? Eles riscam aquilo que a Bíblia fala. Nessa parte você nunca vai ler. Eles nunca vão ler isso na igreja. Na parte que fala sobre as línguas, idiomas, ou falam 1, 2, 3 no máximo, em sequência, que haja intérprete, então fique calado, você também nunca vai ouvir. Então eles usam um pensamento liberal. Naquilo que vai contra o que eles creem, eles tiram da Bíblia, eles ocultam da Bíblia. Também é marcado por um extremado humanismo. O que é o humanismo? É que a vontade humana é livre e soberana, capaz de gerar fé salvífica. Então há um humanismo, é o que eles falam, né? Que você vai até Jesus, você precisa de ir até Jesus, tudo conduz para ir até Jesus pelo próprio homem e não pela graça de Deus. Então eles colocam esse extremado humanismo, que a vontade do homem, ela é livre e soberana, é o homem quem decide se salvar. Se ele é salvo ou não, está nas mãos do homem. E por um conceito reducionista de Deus, eles dizem o quê? Deus abriu mão de sua soberania por respeito ao homem. Então você vai perguntar, vocês não creem na soberania de Deus? Ele fala, nós cremos, mas nós cremos que Deus, na sua soberania, Ele colocou isso nas mãos dos homens, entregou a escolha nas mãos dos homens. Deus ele é soberano, mas Deus, ele, por respeito à decisão humana, ele deixou o homem escolher. Então eles vão reduzir Deus. No final, é o homem quem escolhe a salvação. O problema de Armínio é que ele propôs um novo conceito da graça preveniente, dizendo que toda pessoa que é evangelizada tem seu livre arbítrio restaurado, podendo então aceitar Cristo por decisão própria, sem a necessidade da graça especial irresistível, que é o quarto ponto da tulipa do calvinismo. Tulipa quando fala tulipa é calvinismo. É impossível achar na Bíblia esse conceito de graça preveniente ou graça capacitadora, dada a todos que são evangelizados. Eles dizem que o homem recebe uma capacitação de decidir por crer ou não crer, ou seja, a salvação pertence ao homem. Na Bíblia nós encontramos exatamente o oposto disso, que o homem está morto em seus pecados. Então o que eles dizem? Armínio ele vai falar sobre essa graça preveniente ou graça capacitadora, que anuncia o Evangelho e a pessoa agora, por ela mesma, ela tem a capacidade de escolher Jesus para ser salvo. É o que nós vemos muito nas igrejas. Quem está aqui pela primeira vez e quer receber Jesus? Não é assim que fazia? Aí a pessoa levantava a mão, vinha na frente, fazia uma oração, você quer receber Jesus? Quero. E a pessoa recebia Jesus, e aí agora ela ficou salva, escreve, ó Deus, meu nome no livro da vida, e aquele ritual, e a pessoa então, ela fala, agora você foi salvo. Mas por que eles falam isso? Porque a salvação, eles entendem que pertence ao homem. Se Deus quer salvar ou não quer, não importa, importa essa pessoa quer.
não o que Deus quer. Então você vê que a salvação é tudo voltado para o homem, é a parte de Deus. Eles não perguntam: Senhor, será que o Senhor quer salvar essa pessoa? Não perguntam isso. O que eles fazem? Você quer? Quero, então agora você é salvo. Porque a salvação, dentro desse pensamento, que eles mesmos nem sabem disso, né? Eles apenas vão imitando outros ensinos até chegar nessa conclusão. Eles nem sabem o que é arminiano, a maioria deles. Agora, o que acontece? Por que as igrejas adotaram então esse pensamento? Com os avanços científicos e tecnológicos no século XIX e XX, criaram um ambiente intensamente otimista em relação ao homem, e também fortemente cético, ou seja, descrente, em relação aos ensinos da Bíblia. Nesse contexto, várias doutrinas consagradas da fé cristã foram negadas, inclusive por pastores e teólogos liberais. Entre essas, uma que foi totalmente repudiada foi a doutrina do pecado original, a qual destacava a realidade da depravação total. Rejeitando essa doutrina, as igrejas passaram a ver o pecador como alguém capaz de tudo, inclusive de, e por si mesmo, produzir a fé salvífica do próprio coração, bastando apenas que decidisse fazê-lo. O que acontece? O mundo ele foi evoluindo na parte científica, na parte do trabalho, na parte financeira. Então a vida das pessoas foram melhorando. Então as pessoas foram melhorando de vida, foram tendo mais dinheiro, foram se tornando pessoas mais morais, estudadas. E com isso, nessa época, com esses ambientes mais otimistas, eles começaram a enxergar aquilo que se ensinava que estava errado. Eles começaram a falar: não, olha nós não somos tão maus assim. Olha para nós aqui hoje. Você acha que nós somos tão maus? Olha, nós trabalhamos, temos uma família, né, vivemos na sociedade, nós não matamos ninguém. Então nós não somos pessoas tão más como a Bíblia fala. Nós podemos pecar, mas não somos tão maus assim. Então eles começam o quê? A trazer um pensamento otimista em relação ao homem. E nesse tempo surge o quê? Uma descrença do que a Bíblia vai ensinando. Então eles começam a falar: não, mas a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia tem erros, mas a Bíblia Então eles colocam uma descrença na Bíblia e colocam uma exaltação no homem. E eles vão repudiar o quê? A doutrina do pecado original. O que é o pecado original? Que todo homem já nasce com o pecado. O homem ele já herda o pecado no seu nascimento. O homem ele não peca para ser pecador. Ele não peca para se tornar pecador. Ele já nasce pecador. É por isso que ele peca. Então todos nós já nascemos pecadores. Você pega um bebê. O bebê já começa contando mentira, começa chorando, fazendo birra, desobedecendo desde pequenininho. Por quê? Pecado original. Você vê as crianças daqui da igreja. Você está ali, de repente eles estão brigando, batendo, desse tamanhozinho, mentindo, é o que mais fazem. Por quê? Quem que ensinou isso? Se você pegar na família dessas crianças pequenininhas, você vai ver que os pais são crentes, eles não contam mentira, mas os filhos pequenininhos, tudo, contando mentira, brigando. Os pais não fazem isso em casa, mas as crianças já fazem. Da onde que eles tiram isso? Do pecado que já está no coração. Então o homem ele já nasce com o pecado original, e isso destaca o quê? A nossa depravação. É por isso que nós somos depravados totalmente, porque o pecado já está em nós, nos homens. Todos nascem depravados. Mas o que acontece? Eles começam a mudar esse pensamento com relação ao homem e com relação à Bíblia. E o que vai acontecer então? A partir daí, muitas pessoas viram nas ideias de Armínio uma opção atraente.
O seu conceito de livre-arbítrio, resgatado pela graça preveniente, se encaixava melhor dentro do ambiente humanista que passou a reinar, o homem sendo o centro. É por isso que grande parte das igrejas evangélicas hoje é arminiana. Então, quando houve essa mudança, eles começaram a ver: o homem não é tão mal assim, a Bíblia também não é tão a palavra de Deus. O que eles foram ver? Que o pensamento de Armínio era aquele que mais se adequava na época, na religião, porque o calvinismo falava: não, nós somos depravados, nós não temos livre-arbítrio, o homem é escravo do pecado. Aí chega uma outra teologia que fala: não, nós temos o livre-arbítrio, o homem não é tão mal assim, o homem pode ir até Deus. Nisso, o que acontece? O homem se tornou o centro. Agora, observe as igrejas hoje. Quem é o centro do culto? Para quem que eles fazem o culto? Para quem que eles preparam as músicas do culto, a pregação do culto, a oração? Tudo é feito para o homem. O homem se tornou o centro do culto. Tudo é pensado para que o homem se agrade. Você não vai ver nessas igrejas falando duramente sobre o pecado, confrontando realmente o pecado. Geralmente é muito brando quando se fala sobre o pecado, porque eles têm esse pensamento: o homem é o centro. Então, os 5 pontos do calvinismo, ele vai surgir para combater esse pensamento errado do arminianismo. É importante nós lembrarmos que quase todas as seitas e falsas religiões seguem a teologia arminiana. Das que eu conheço, todas são arminianas. Todas elas. Você pega desde o Testemunho de Jeová, Adventista, Mórmon, igrejas pentecostais, neopentecostais, tudo, catolicismo romano, é tudo linha de pensamento arminiana. Já o calvinismo é marcado por ser a teologia dos principais teólogos, pastores e missionários da história protestante. Então, se você pesquisar na história, os principais pastores, pregadores, missionários, todos são calvinistas. Inclusive quem traduziu a nossa Bíblia, né? João Ferreira de Almeida. Todos nós temos aqui no Brasil, todos têm a Bíblia calvinista. É uma Bíblia calvinista, porque foi traduzida por um calvinista. A nossa Bíblia, o tradutor. Os melhores comentários, agora no que nós temos de estudos, os melhores comentários bíblicos, as melhores Bíblias de estudo e material teológico, tudo o que nós temos hoje de melhor é tudo calvinista. Você não vai encontrar nada de bom de linha teológica, pregadores, pastores de linha arminiana, não encontra. Nos seminários, tudo que tem, os melhores são sempre calvinistas. Então nós vamos ver agora os 5 pontos do calvinismo. Então, diante daquilo que a gente viu sobre o pensamento arminiano, agora nós vamos ver sobre o pensamento, o entendimento calvinista. Irmãos, nós não temos como fugir disso, porque ou é arminiano ou é calvinista. Não existe a neutralidade, né? Ou é uma cosmovisão ou é a outra cosmovisão que existe. Então nós precisamos de nos posicionar naquilo que nós entendemos que é o mais certo. Nós não podemos sermos neutros, né? Falar, nenhum não existe, tem que se posicionar. Então vamos lá. O primeiro ponto do calvinismo é chamado de depravação total. O que nós acreditamos? Como resultado da queda de Adão, toda a raça humana é afetada. Toda a humanidade encontra-se morta em seus delitos e pecados. O homem, ele é incapaz de buscar a Deus e de salvar a si mesmo.
Então, nós entendemos o contrário do que eles ensinam. Nós entendemos que todos nós, toda a humanidade, todos os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Sai lá fora e prega para você ver quantos que vão crer, quantos que vão abrir o coração, quantos que vão aceitar, quantos que vão vir buscar a Deus. Agora faz lá um carnaval para você ver quantos que não vão lá. O homem é incapaz, ele não consegue enxergar ou escolher por si mesmo, muito menos ser salvo por si mesmo. Romanos 3, 10 e 11 diz assim: como está escrito, não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Você fala sobre pastorado feminino, a pessoa lê, viu que está na Bíblia, aí você olha para trás, ela vai atrás da pastora, ele não entende. Você pode falar, você pode mostrar, você pode virar piruleta. Se Deus não salvar, se Deus não abrir os olhos, o coração, não entende, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Como que o homem é capaz de buscar a Deus por seu livre-arbítrio, se a Bíblia fala que não há quem busque a Deus? Romanos 3, 23 diz o quê? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não foram alguns que pecaram, mas todos pecaram. Efésios 2:1: e Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha, todos pecaram. O pecado gerou o que no homem? A morte. Todos estão mortos. E quem nos deu vida? Ele vos deu vida. Não fomos nós que escolhemos a nós mesmos, porque o homem ele é incapaz de buscar e incapaz de salvar a si mesmo, uma vez que ele está morto. Somente se Deus nos der vida, se Deus abrir o coração, o homem então será salvo. O segundo ponto, agora vai montando um quebra-cabeça. Se todos morreram, todos estão mortos espirituais, e só Deus pode salvar. Então o segundo ponto é a eleição incondicional. O que significa? Como o homem ele está morto no pecado, ele é incapaz de iniciar uma resposta a Deus. Portanto, na eternidade, Deus elegeu certas pessoas para a salvação. A eleição é incondicional. Significa que Deus não viu nada de bom em nós para que pudéssemos salvar. Foi a graça e a misericórdia de Deus que nos salvou. Não foram as nossas obras, os nossos méritos ou qualquer tipo de cooperação. Na linha arminiana diz que a eleição é condicional. O homem, ele vai buscar a escolher a Deus para ser salvo. Aqui não. Nós falamos que Deus nos salva de forma incondicional. Se nós analisarmos a nossa vida, nós vamos ver que é exatamente o que aconteceu. Olha onde nós estávamos. Olha a vida que nós vivíamos antes. O que Deus viu de bom em nós? Somente os pecados. Não havia mérito, obras que pudéssemos fazer para sermos aceitos. Então, quando Deus ele nos salva por graça e não por condição. O pecador, nós não somos salvos por condições, nós somos salvos por graça. Olha o que diz em João 15,16: não fostes vós quem me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. O arminiano fala que é o homem que escolhe a Deus, mas aqui em João diz o quê? O que Jesus diz? Não fostes vós que me escolheste, fui eu que escolhi. Efésios 1, 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor, ele nos predestinou, nos deu um destino prévio para ele.
para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então, olha, Deus nos escolheu nele, antes de tudo ser criado. E Ele nos predestinou em amor, Ele nos amou, e por isso Ele nos predestinou para Ele. Romanos 9, 11 a 13, falando sobre Jacó e Esaú. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem Jacó e nem Esaú, estavam na barriga da mãe. Nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, a mãe deles: o mais velho será servo do mais novo, como está escrito: eu amei Jacó, mas me aborreci de Esaú. Eles não haviam nem sido ainda nascidos, nem tinham praticado nem o bem e nem o mal, não tinham feito nenhum tipo de obras, mas Deus já havia escolhido Jacó ao invés de Esaú. Então nós vemos aqui a eleição incondicional. Quando Deus ama Jacó, Ele não ama Jacó porque Jacó merecia. Até porque, se Deus tivesse amado Jacó depois que ele nasceu, Deus não amaria ele mais. Era mentiroso, pecador. Quantas coisas de errado Jacó não fez? Se Deus tivesse um mérito ou uma obra para amar a ele, para o salvar, nunca aconteceria, porque ele era mau. É por isso que a eleição de Deus não é condicionada às nossas obras, mas à graça. Então Ele ama Jacó e aborrece de Esaú. O terceiro ponto, então, é a expiação limitada. Então, como Deus elegeu apenas algumas pessoas para a salvação, a morte de Jesus é limitada apenas para o seu povo, os eleitos. Todos a quem Deus elegeu e por quem Cristo morreu serão salvos. Eu trouxe alguns exemplos, porque muitas vezes é citado pelas pessoas: não, mas Deus amou o mundo, mas o Cordeiro tira o pecado do mundo. Então o que a Bíblia fala? Nós temos lá uma passagem que diz: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus amou o mundo e deu seu único filho. O mundo inteiro jaz no maligno. Então, quando a citação diz: mas Danilo, Deus não amou o mundo, mas Jesus, o Cordeiro de Deus, não tira o pecado do mundo, mas o mundo inteiro também já não está no maligno. Então, o mundo não significa cada pessoa, porque se significasse cada pessoa, todos teriam que ser salvos. Porque a salvação, como nós já tivemos no culto, é um ato jurídico de Deus, é a justificação. Se Jesus morreu pelo meu pecado, eu sou salvo. Então, se Jesus morreu pelo pecado de todo mundo, todos são salvos. Mas isso não é o que acontece. O que o próprio Jesus diz? Que a porta é estreita e são poucos que entram por ela. Como assim Deus amou o mundo, amou todo mundo, mas poucos serão salvos? Não bate a conta. Então, o mundo não significa todas as pessoas. Significa o quê? Não significa cada pessoa, mas que pessoas de todas as nações serão salvas. Porque naquela época em que foi escrito a Bíblia, se limitava apenas a Israel, mas agora são a todos os eleitos de todo o mundo. Então o entendimento que eles tinham naquela época era sobre Israel. Então Israel pensava que somente eles eram o povo de Deus, que a salvação estava somente neles.
Ao falar que não é somente neles, mas ao mundo, significa que todas as nações, em todas as nações, existem pessoas que serão salvas. Certo? Nós nunca podemos olhar o mundo como cada pessoa, porque então nós vamos cair no universalismo, que todos então devem ser salvos. E não é isso o que aconteceu, não é a mesma coisa se nós olharmos aqui, o mundo inteiro jaz no maligno. Então todas as pessoas estão no maligno? Você está no maligno? Não, estou em Cristo. Sempre esteve o povo que estava em Cristo. Então o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo não significa cada pessoa. Então por que em Cristo morreu? Existem 3 definições por que em Cristo morreu. A primeira, Ele morreu por todos sem distinção, que é o que muita gente fala. Deus amou o mundo, então Jesus morreu por todo mundo. É o que o universalismo eles dizem. Quando eles fazem essa interpretação, que Jesus morreu por todos sem distinção, no universalismo a salvação é sobre todos. Então eles acreditam que no final todos os homens serão salvos, inclusive os demônios, Satanás. Todos receberão a salvação, porque Jesus morreu por todos, todos englobando até os próprios anjos. Então olha como que um pensamento distorcido leva a uma outra heresia. Então dentro desse pensamento, se nós falarmos que Jesus morreu por todos, então todos têm que ser salvos. No arminianismo, o que eles dizem? Que Jesus não morreu por ninguém em particular, ao mesmo tempo que eles dizem que morreu por todos, mas na verdade em ninguém em particular. Ou seja, Jesus morreu, mas agora a salvação está na mão daquele que crê. Então jogou a salvação para o homem. Jesus não morreu por ninguém, ele morreu na cruz. Agora, se alguém acreditar, será salvo. Se ninguém acreditar, ninguém vai ser salvo. Então esse é o pensamento arminiano. Não morreu por ninguém em particular. Mas o que nós acreditamos? Que quando Jesus vai na cruz, Ele morre por um grupo definido de pessoas, chamado na Bíblia de os eleitos, que é o que nós acreditamos. Olha o que diz em Mateus 1:21. Ela dará luz a um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus não salvará o mundo dos seus pecados, salvará o seu povo, os eleitos. Quem é o povo de Deus? Os eleitos, os que são escolhidos, os predestinados que a Bíblia ensina. João 17:9. Olha o que Jesus diz: é por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então Jesus, Ele não roga pelo mundo, para que o mundo seja salvo, mas por aqueles a qual Deus deu a Ele, que pertence ao Pai. É por eles que Jesus, Ele ora. Isaías 53 diz assim, no Antigo Testamento: Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, não são todos, mas a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, dentro da visão da profecia de Isaías sobre Cristo, sobre a crucificação de Cristo, aqui diz que ele verá o fruto penoso do seu trabalho e ficará satisfeito. Então, Jesus, quando ele morre na cruz, ao ver o cumprimento do seu trabalho, da sua morte, da expiação por aqueles que ele morreu, ele fica satisfeito. Por quê? Porque todos aqueles por quem ele morreu serão salvos. Até o pastor Paulo Júnior ele falou: mas como assim Deus fica satisfeito? Você vê aí fora, ninguém acredita em Deus, ninguém acredita em Jesus. Como assim? Jesus morreu, mas não salvou ninguém?
salvou só algumas pessoas e Ele está satisfeito com isso? Por que Ele está satisfeito? Porque por aqueles por quem Ele morreu, todos serão salvos e nenhum se perderá. Certo? É por isso que a expiação limitada. Todos por aqueles a qual Jesus morreu serão salvos. O quarto ponto é a graça irresistível. Aqueles a quem Deus elegeu, Ele chama a si mesmo através da graça irresistível. Deus torna o homem disposto a se aproximar dele. Ninguém pode negar ou resistir à graça salvadora de Deus. Quando Deus chama, o homem lhe responde. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e somente aqueles, e a Ele lhe agrada, em seu tempo, chamar efetivamente por sua palavra e Espírito. Então o que a Bíblia ensina para nós? Na graça irresistível, que todos aqueles a qual Deus chamar, eles virão até Ele. Ninguém pode resistir ao chamado de Deus. Olha para nós, olha como que eles vão reduzindo Deus de um lado, ao invés de exaltar a Deus. O arminiano fala que Deus fala alguma coisa, você pode falar não para Deus, e no final prevalece o seu não. Nós falamos, não, vocês não estão conhecendo Deus. Quando Deus fala, tudo acontece. E haja luz, não tinha nada, houve luz. A palavra de Deus, quando Deus fala, quando Deus chama, quando Deus determina alguma coisa, vai sempre prevalecer contra a vontade de quem for. E assim é Deus quem age. Então a graça irresistível é o chamado de Deus sobre os pecadores. Quando Deus chama um pecador realmente, verdadeiramente, ele não resiste, ele vai até Deus. Olha o que diz em João, capítulo 6, 37 e o 44. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Por isso que Jesus vê, o trabalho dele foi satisfatório, foi perfeito. Porque todo aquele que o Pai deu a ele, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então todos aqueles que vão a Cristo, eles nunca serão lançados fora por Cristo. É por isso que não se perde a salvação. Olha agora ele fala no 44. Agora, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Da mesma forma, ninguém pode ir até o Pai, se ninguém pode vir até mim, a Jesus, se o Pai não o trouxer. Então essa história que eu posso ir a Cristo, eu posso decidir, eu posso fazer, eu posso falar, eu posso mudar, meu irmão, esquece isso. Nós estamos debaixo de um governo soberano de um Deus verdadeiro. Nosso Deus não é uma estátua, não é a imagem de Maria, não é a imagem de José. O nosso Deus é o Criador. Todo aquele vai até Ele. Da mesma forma, se Ele não quiser, ninguém vai até Ele. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então quem conduz as ovelhas? É o Senhor Jesus. Ele conduzirá as ovelhas. E as suas ovelhas, elas ouvirão a sua voz. Romanos 8,30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Ó chamado, ó a graça irresistível. Se Deus predestinou, meu irmão, Ele vai chamar. E se Ele chamou, esses também Ele justificou, foram perdoados dos seus pecados. E aos que justificou, a esses também glorificou. O chamado é irresistível. Todo que chamou, no final, será glorificado. Imagina, Deus chama
Ah, mas eu não quero. Não existe isso. Se Deus predestinou, se Deus chamou, a pessoa, ela irá até Cristo, ela irá até o Senhor. Este é possivelmente um dos pontos mais esperançosos de toda a teologia cristã. Pela sua poderosa graça, nós que fomos escolhidos, seremos glorificados. O quinto e último ponto: a perseverança dos santos. Aqueles exatamente a quem Deus elegeu e atraiu para si mesmo através do Espírito Santo, irão perseverar na fé. Nenhum dos que Deus escolheu serão perdidos, estão eternamente seguros. Romanos 5,10: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando agora já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha, se antes de nós conhecermos Cristo, quando éramos ímpios, quando éramos idólatras, nós fomos reconciliados com Deus, fomos chamados. Agora que nós somos reconciliados, vamos perder a salvação? De forma alguma, seremos salvos por Ele. Romanos 8,1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para nós estamos em Cristo. Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Todos aqueles a qual Deus começou a boa obra, Ele vai finalizar, porque a salvação do começo ao fim está nas mãos de Deus. Lembra-se disso, não está nas nossas mãos. O pensamento arminiano, ele joga a batata quente para o homem. Vocês se viram. Nós não, nós entendemos que está na mão do Senhor do começo ao fim. Se desde a eternidade Ele já nos chamou, Ele já nos escolheu, Ele nos chamou pelo Evangelho, Ele mudou o nosso coração, Ele nos deu uma nova vida. Ele vai completar a obra dele em nós, para que Ele receba toda a glória. Não divide a glória dele com ninguém. Então, na soberania de Deus, aqueles que Ele escolheu para a salvação serão sustentados até a sua morte, perseverando na vida de santidade. Os escolhidos, os verdadeiramente salvos, não estou falando aqueles que frequentam a igreja, tem muitas pessoas que não são salvas e que frequentam a igreja, mas os verdadeiros mesmo salvos, eles perseverarão até o fim, porque serão sustentados pelo próprio Deus. Essa é uma outra grande e esperançosa verdade. Essa perseverança dos santos não depende do nosso livre-arbítrio, mas da imutabilidade do decreto da eleição, que brota do amor livre e imutável de Deus, do Deus Pai. Então faz parte dos decretos eternos de Deus. Se estivesse nas nossas mãos, perderíamos. Mas como o decreto eterno de Deus não muda, Deus não muda, como nós já estudamos, Deus é imutável. Da mesma forma, os seus decretos são imutáveis. E se Deus salvou alguém, essa pessoa, Deus sustentará até o fim, para que ela permaneça salva. Isso é gracioso, né? Saber que Deus vai nos sustentar até o último dia da nossa vida. Você pode dormir em paz, sabendo que você foi salvo, que você está sendo salvo, que você será salvo por Deus, e que ninguém pode te arrebatar das mãos dele. Eu acho que eu tinha uma comparação. Para terminar então, mais do que calvinismo, então a tulip, né, que é no inglês, os 5 pontos do calvinismo, vocês viram que no nosso logotipo tem duas tulipas, né?
duas flores vermelhas. Aquelas flores lá são a tulipa, mostrando que nós somos uma igreja calvinista. Então, os 5 pontos do calvinismo não pretende ser um substituto ou uma melhoria da teologia bíblica, mas um reflexo dela. É apenas uma exposição do que já está escrito na Bíblia. Assim, Agostinho, lá dos primeiros séculos, século III, Calvino, na época da Reforma, Dort, depois da Reforma, o símbolo de Dort, eles não inventaram essas doutrinas. O Senhor decretou esses gloriosos 5 pontos, e somente Ele merece glória. Então, explicar a tulipa não é complicado. Nós podemos ver claramente cada um desses 5 pontos em toda a Bíblia. Lembremos, este é o glorioso Evangelho de Jesus. Então, o calvinismo, 5 pontos, é uma exposição do Evangelho de Cristo. Por que os 5 pontos ele fala para nós? Olha, o primeiro ponto, ele fala o quê? Nós somos maus e pecadores, depravação total. Nós não fizemos nada de bom para merecer a salvação, a eleição incondicional. Nós somos pecadores, não fizemos nada de bom. Mesmo assim, Cristo morreu pelos nossos pecados. A expiação limitada, morreu pelos nossos pecados. Nenhum de nós resistimos a essa graça quando Ele nos chamou. O chamado irresistível de Deus. Qual de nós aqui resistimos à graça do Senhor? Nós estávamos perdidos quando Ele nos chamou. Algum de nós resistimos ao chamado de Deus? Não. Deus então nos sustentará na fé até o fim. Então, esses são os 5 pontos do calvinismo. Hoje, em especial aqui no Brasil, nós temos um grande ataque ao calvinismo. E por que isso acontece? Porque o que predomina em nosso país, 99% são igrejas arminianas, a qual o homem está colocado no centro, a salvação está nas mãos dos homens, a perca de salvação, para se recuperar salvação, obras, dinheiros, dízimos, campanhas. Então, como tudo isso envolve essas igrejas pentecostais, neopentecostais, seitas, todas elas têm esse pensamento. Então, o ataque sobre o calvinismo é algo muito grande aqui no Brasil. Mas em outros países não é tanto dessa forma como nós temos aqui no nosso país. Por isso, hoje, ao aprendermos sobre essa parte do calvinismo, nós devemos entender que desde o princípio, já antes de surgir a nomenclatura calvinista, já era defendido isso pela igreja. Por muitas pessoas, pré-reformadores, pais da igreja, outros já defendiam isso até mesmo antes de Calvino. Só que não foi nem Calvino que estabeleceu os 5 pontos, foram os discípulos de Calvino, a igreja. Posteriormente, Calvino já tinha até morrido nessa época, nem vivo ele estava quando foi estabelecido os 5 pontos, mas foi estabelecido para defender sobre essas heresias, pelagiana, semi-pelagiana, arminianismo, que no final é tudo igual. Então nós, devido a isso, o que nós devemos fazer? Entender que o calvinismo é a linha de interpretação que foi aceita pela igreja protestante na época, né? A outra linha, o arminianismo, foi aceita como uma heresia, né? Hoje inverteu, né? Os calvinistas são os heréticos, e aí essa outra linha arminiana, pentecostal, neopentecostal, seitas, testemunho de Jeová, é o certo. Então inverteram as coisas, e nós precisamos de resgatar aquilo que é o certo, ensinar da forma correta. Deus, Ele é soberano, é Deus quem salva o homem, tudo está nas mãos de Deus, Ele é o Senhor. Se Ele quiser salvar, Ele vai salvar. Se Ele não quiser salvar, Ele não vai salvar, porque Ele é Deus.